Retornando aqui com as nossas discussões e falando sobre a política, o governador de Minas Gerais nega o enfraquecimento da direita nas eleições desse ano. Em entrevista ao Morning Show, Romeu Zema garantiu que no momento mais importante, ou seja, no segundo turno, as forças partidárias estarão unidas. Acompanhe. Nós teremos 1, 2 ou 3 candidatos pela direita, isso é certo, né? O PSD vai lançar um candidato, o Flávio é um candidato, eu serei outro candidato, e isso, diferentemente do que se diz, não enfraquece a direita, pelo contrário, fortalece. Nós estamos unidos. Nós estaremos juntos no momento mais importante, que é no segundo turno. Bom, aí a fala do governador de Minas Gerais, já a gente vai ouvir outro trecho da entrevista, hoje concedida ao Morning Show. Deixa eu começar esse giro pelo Kriegner. Ô Kriegner, ele tem razão no que ele diz, que a união necessária para o segundo turno, de qualquer forma, ele também vende o peixe que ele se propõe a se candidatar à presidência da República. E não necessariamente deixa uma brecha para concorrer, por exemplo, ao Senado. O que você acha disso? Kriegner. Olha, Tiago, eu acredito que o governador Zema, ele está falando aí justamente aquilo que lhe cabe dizer, né? Se ele dissesse que a direita estaria rachada, isso seria muito negativo, inclusive para o próprio projeto dele, que é um projeto de direita. Apesar de no estado de Minas Gerais ele ter conquistado um apoio amplo do centro na sua eleição e na sua reeleição, o projeto, claro, do Partido Novo e do governador Zema é um projeto, obviamente, de direita, né? E os resultados falam por si só. Mas, nesse sentido, tem duas óticas que a gente pode ter por aí. Aqueles que falam sobre um racha da direita, podem ter essas duas frentes, né, de visão. Primeira delas, numa análise por ver tantas candidaturas, o que não se comprova necessariamente verdade quando a gente considera outros países, como é o caso do Chile recentemente, como é o caso também de outros países, inclusive na América do Sul, que tiveram diferentes candidaturas da direita. A direita foi vitoriosa, mas não houve necessariamente um racha, embora tivesse pluralidade de representantes. Mas tem aqueles que vão dizer que existe um racha também por outra ótica, que é aquela sementinha da discórdia, de dizer que existe um racha porque não existe, na verdade, uma união absoluta em torno de um dos candidatos. E aí a pergunta que eu faço para esses, né, o contrateste dessa hipótese se a direita está rachada, por que é que enfraquecida, né? Se a direita está enfraquecida, por que é que quando você abre as capas dos jornais, você olha para as redes sociais, só se fala no nome do Bolsonaro, seja do pai, seja do filho. Só se fala em quem é o candidato da direita. Aqueles que lançam a semente da discórdia só falam da possibilidade, por exemplo, do governador Tarcísio ser o presidente, o que já foi descartado por ele mesmo e por muitos aliados. Por que só se fala nessa questão da liderança da direita se a direita está enfraquecida? Se está enfraquecida, é cachorro morto, não adianta chutar, não adianta cogitar, não adianta fazer nada, a não ser recolher lá, deixar a hora que vai passar o caminhão, vai recolher e pronto, resolveu. Agora, é o contrário do que nós vemos na mídia, nas ruas, só se fala dos candidatos de direita. Na verdade, a pergunta tem que ser o inverso. Cadê a esquerda nessas eleições? Porque, por mais que o presidente Lula esteja à frente, não se fala de uma outra candidatura, não se fala de um apoio massivo, não se fala de entregas do governo Lula, até porque não tem, não se fala de grandes vitórias do governo Lula, até porque não tem também. Então, você tem uma série de questões que mostram, se nós formos fazer uma análise, que enfraquecido de verdade é o campo da esquerda e não o campo da direita, Thiago. Delegado Palumbo, agora acertei, ato falho agora há pouco, né, delegado? Deixa eu te perguntar, você falava já um pouco sobre a direita nessa eleição, mas e essa fala do governador de Minas Gerais? Mostra que ele, pelo menos, não vai arredar o pé da presidência da República, da tentativa, mesmo com as pesquisas indicando um índice não tão favorável a ele? Olha, ele tem direito de concorrer, é um direito dele, é um direito democrático e constitucional, desde que o partido lhe dê a legenda.
Agora, é um pouco utópico e a gente não vai ter uma decisão de candidatura, de candidatura não, né? De eleito no primeiro turno. Acho quase que impossível, né? Alguém da direita ou da esquerda ser eleito no primeiro turno. E depois, obviamente, as eleições serão decididas em segundo turno. É lógico que a gente espera que toda a direita se une. Isso é uma coisa óbvia. Então ele tem direito de concorrer, né? O que me preocupa aqui em São Paulo falando do meu estado, é o Senado, né? Que nas últimas pesquisas, 2 de esquerda estavam em primeiro lugar. Isso é um problema, né? É um problema porque a gente está com falta de candidatos aí para que tenham despontado aí nas pesquisas. Agora, o fato do Zema, Caiado ou outros de direita, Ratinho Júnior, se candidatar não vai atrapalhar absolutamente em nada a direita. Isso não é um racha na direita, muito pelo contrário. Essa eleição vai ser decidida em segundo turno. Então, todos esses que eu acabei de mencionar, desde que os devidos partidos lhe deem a legenda, eles têm direito de concorrer e depois, em segundo turno, quem é de direita, eu espero que se junte à direita e que não haja como o Centrão age, né? Vamos ver o que é melhor pra gente aqui. Quem estiver ganhando, a gente fica com um pé numa canoa, de um lado e uma canoa num pé do outro, e aí fica muito ruim aí para quem se intitula e para quem ganha as eleições falando que é de direita. Não basta falar que é de direita, tem que provar que é de direita. E você prova muitas vezes aí, se você já é parlamentar, com as suas atitudes através dos votos e indo mesmo contra o partido. É assim, eu acho que não tem direito, ele tem todo o direito de concorrer e assim vai fazer, independente se ele está com 1%, 5%, 15% ou 30%, ele tem direito a concorrer e tem direito a disputar e pode ser que tudo mude aí durante os debates políticos. Respostas mineiras de Romeu Zema, Dávila. Achei anti-mineira, tá ali direto ao ponto, viu, Thiago? Dizendo que vai ser candidato de maneira assertiva, que a direita estará junta no segundo turno. E é verdade, é exatamente isso que vai acontecer. E aqui eu queria trazer 3 aspectos importantes. Primeiro é a cordialidade e a cumplicidade dos pré-candidatos. Não tem mais aquela história de um cutucar o outro, um fazer crítica ao outro. Não, os 3 estão conversando. Aliás, viram e mexe, um é cogitado, que pode ser vice um do outro. Então estão todos conversando, estão todos alinhados e estão todos unidos em torno de um objetivo comum: vencer o PT e Lula em 2026. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esta direita estará unida, sim, no segundo turno, como bem disse Romeu Zema. E o terceiro, é muito bom a direita ter pluralidade na escolha, porque tem gente que prefere um candidato A, o outro B, e isso é fantástico para a direita. E nós vamos ter 3 candidatos da direita atacando o único candidato da esquerda. Então isso é muito bom, vai ocupar isso nos debates, isso vai estar presente nos debates e tudo isso mostra a direita unida e com pluralidade de candidatura. Isso é muito saudável para a direita. Eu entendo que hoje Romeu Zema é sim um pré-candidato já anunciado pelo Partido Novo, tem uma enorme vantagem, é o governador muito bem avaliado no segundo maior colégio eleitoral. O seu desafio é que tem um partido pequeno e que, portanto, vai ter uma luta difícil aí para poder decolar. Mas tem tudo para decolar na pessoa de Romeu Zema. Olhando para Flávio Bolsonaro, tem esse extraordinário peso do sobrenome Bolsonaro, e aí está liderando hoje as pesquisas, porém, tem uma enorme rejeição. O que também é algo que não está assim, dito que ganha a campanha. Candidato com muita rejeição tem que trabalhar duríssimo para reduzir essa rejeição, para se tornar mais competitivo. Terceiro, o candidato do PSD, e é meu palpite aqui, vai ser Ratinho Júnior. Ratinho Júnior é um governador extremamente bem avaliado, está com mais de 80% de avaliação positiva no seu estado, mostrou claramente que teve coragem de fazer reformas duríssimas, tanto na Previdência como na reforma educacional, e tem um partido que hoje tem o maior número de prefeitos e provavelmente um dos maiores números de governadores. Então, um partido altamente competitivo e ao contrário de outro partido, né, o delegado Palumbo, não tem briga interna. Lá, quando o Kassab decide qual que é o nome, o partido marcha unido, não vai ficar um dando tiro no pé do outro, como é o caso de outros partidos. Então,
Cada um tem hoje uma vantagem e tem um desafio. E isto é maravilhoso para a direita. Está aí uma direita marchando unida com um objetivo comum: vencer as eleições, tirar PT e Lula do poder em 2026. O Kriegner, independente de pesquisa, é possível falar já em um nome mais forte ou esse nome só vai se consolidar com o passar dos meses até a consolidação efetiva dos candidatos à presidência da República? Olha, todas as pesquisas mostram hoje um crescimento muito positivo de Flávio Bolsonaro, como o nome mais forte realmente da direita. Os índices do Zema têm melhorado também. É bem verdade que Ratinho Júnior cada vez mais caminha para ser esse nome a ser indicado, e quando se tira, foi feita uma pesquisa recente, e acho que foi do Real Time Big Data, né, que tem, e eles publicaram ali, quando se tira Flávio Bolsonaro e se deixa somente Ratinho Júnior, Caiado e Eduardo Leite, o Ratinho Júnior tem a preferência do eleitor da direita em detrimento desses outros dois. Não quer dizer que tenha rejeição, esses outros dois têm uma rejeição, mas quer dizer que sim, eles optam pelo nome de Ratinho Júnior, talvez mesmo até por não conhecer, né? Desses três, eu acho que o menos polêmico de fato, o governador do Paraná e não o Caiado, que é bastante visto, e também Eduardo Leite, que já tem aí uma certa rejeição por parte de blocos da direita por se declarar excessivamente aí de centro, né? Ele usa essas palavras também para dizer isso. Enfim, então você tem uma preferência por Ratinho Júnior. Mesmo assim, o Ratinho Júnior ainda não está na estatura das pesquisas atualmente que Flávio Bolsonaro. Agora, minha preocupação, Thiago, eu diria que é quando se encerrar a janela de troca partidária e quando se encerrarem também as indicações partidárias, porque aí todas as armas do governo federal, todas as armas legais e ilegais da esquerda estarão voltadas para a candidatura de Flávio Bolsonaro, porque aí já não vai ter mais tempo para levantar Tarcísio, levantar um outro governador, um outro nome por parte dessa direita mais conservadora. Vão ter que se trabalhar os outros candidatos. Então, mas o Flávio Bolsonaro vai estar debaixo do fogo forte aí, vindo por parte da esquerda e do governo federal. Vamos ver como as pesquisas vão ficar depois de tudo isso acontecendo. E a gente sabe que a queima de reputação, as ilações, acusações, muitas vezes acontecem e nem sempre são tratadas com o mesmo rigor por parte da Justiça Eleitoral. Parece que existe uma preferência aí de lado, olhando para as eleições de 2022. Então, nesse sentido, nós vamos ter que ver qual vai ser o desempenho se Flávio Bolsonaro continua mantendo a liderança. Mas, até agora, a candidatura mais robusta é a dele mesmo. Olha, e ainda na entrevista à Jovem Pan, o governador Romeu Zema confirmou que conversou com o Jair Bolsonaro e que o ex-presidente tem a mesma opinião sobre o segundo turno das eleições. Nós somos governadores bem avaliados, cada um no seu estado vai trazer mais votos do que qualquer outro traria. E vamos transferi-los no segundo turno. Então, a direita está unida. Ela tem um diferencial com relação à esquerda. Tem vários bons candidatos. E a esquerda, nós sabemos, só tem um candidato há 40 anos que já passou da hora de aposentar. Bom, aí a fala de Romeu Zema, e já emendando aqui numa outra declaração dele, nessa entrevista exclusiva à Jovem Pan, Romeu Zema elogiou os demais governadores da direita e reiterou a união no segundo turno. Bom, então ele fez esse complemento, agora eu giro mais uma vez os nossos comentaristas. Delegado Palumbo, é mais ou menos o que vocês estão falando em relação a isso, né? Ele fez e faz elogios aos colegas que podem também disputar a presidência da República. Agora, a pergunta que eu fiz para o Kriegner eu te faço também: existem favoritos ou existe um nome favorito? E a gente separa a nossa rede, a rede de rádios, a gente continua com a transmissão por imagens. Para outras informações, jp.com.br. Delegado Palumbo, aqui na Jovem Pan. Olha, eu acho que o favorito neste momento, até de acordo com as últimas pesquisas, é o Flávio. Agora, tudo isso pode mudar através dos debates que irão ocorrer com certeza. O importante, e me deixa até feliz, é que, como o Dávila falou, a direita não está um cutucando o outro. O foco não é esse. Quando você
tem a briga interna que eu digo entre a direita em geral, aquele opositor, ele tende a crescer, é natural. Aliás, ele adora, né? Eu posso até aqui fazer um exemplo que não tem nada a ver com o assunto. Quando a polícia militar briga com a polícia civil, o governador até fica feliz. Não estou falando do governador do estado de São Paulo, não. Qualquer governador. Porque enquanto eles estão se bicando, quem está lá em cima está tranquilo. Esqueceram de olhar para cima e cobrar quem tem que ser cobrado. E é assim que tem que ser a direita. A direita não pode ficar com picuinhas. Todos têm direito a se candidatar. O Zema, o Ratinho Júnior, que tem feito um excelente governo, o próprio Caiado, que está num estado menor, mas está com nível de aprovação, principalmente no tocante à segurança pública, foi um dos governadores que bateu no peito e falou: aqui a minha polícia não vai ter câmera, ponto, acabou, quem manda sou eu. E isso ele ganhou todas as pessoas que acreditam numa segurança pública baseado na tolerância zero, e quem manda na polícia é o secretário, e o governador não pode vir uma decisão e falar de outro órgão e falar: aqui você vai usar a câmera. Não é assim que funciona. Então eu acredito muito nessa união da direita, como o Dávila falou também, né? Tem partidos que ficam brigando entre eles para ter um pouquinho mais de luz do que o seu colega parlamentar. Isso é terrível, isso não é bom. Quem adora esse tipo de coisa é a esquerda, ela fica feliz. Agora, uma coisa a gente tem que dar a mão à palmatória: os esquerdistas de partidos como PT, PSOL, eles podem até se odiar, mas eles não ficam lavando roupa suja em público. E isso eles aprenderam talvez com os anos, né? A direita, como diz o Nicolas, está engatinhando e a gente tem muito que aprender. Mas o fato desses governadores não estarem se atacando e todos eles têm potencial para chegar lá, eu acredito que é um ponto muito positivo. Mas neste momento, o favorito é Flávio Bolsonaro. Vamos ver como ele vai se comportar durante os debates políticos.